Oi, bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Thaís e hoje a gente vai fazer um reading vlog porque é meu último sábado de férias e eu quero aproveitar para ver se eu consigo terminar de Levatec, que é uma obra gótica orientalista escrita no século XVIII. Eu acho que em 25% do texto, mas ele é uma narrativa curtinha e especialmente por ele ser um texto corrido, ou seja, não ter divisão de capítulos, é um grande longo texto, eu quero ver se eu consigo ler ele todo de uma vez. E já, né, tipo, ok, li, terminei, ótimo, vamos seguir adiante. E eu também quero ver se eu consigo avançar com o Amante de Lady Chatterley. Mas antes, vamos fazer o café da manhã, porque são 8 horas da manhã e eu estou morrendo de fome. São 9h45 e eu acho que eu vou dar uma pausa agora com a Amante de Lady Chatterley. Eu cheguei no capítulo 10, li 42 páginas agora de manhã. E eu acho que eu vou fazer minhas unhas, porque elas estão assim, ó, terríveis. Primeiro que eu nem gostei muito dessa cor pra começo de conversa, mas eu falei, não, já pintei, e até porque minha irmã era que tinha pintado. Eu falei, não, a Ju pintou, então eu vou deixar aí até ela começar de fato a ficar feia. E está ficando feia, então eu acho que eu vou fazer. Nesses últimos 2 capítulos da Amante de Lady Chatterley, a narrativa ela enfoca bastante na Connie e depois no Clifford. E em como esses 2 personagens eles passam a ganhar uma vida para além daquela coisa meio letárgica e apática que eles estavam. Porque os 2 estavam completamente isolados na mansão em que eles viviam, lá em Rugby. O Clifford ele vivia para literatura, para fazer sucesso, para fazer dinheiro, para ser essa pessoa, esse literato famoso. E a Connie ela basicamente vivia pro Clifford. Só que nesses últimos 2 capítulos a gente começa a ver uma lenta transformação, uma mudança gradual, em que a Connie ela deixa de viver para o Clifford, porque o Clifford contrata uma enfermeira a contragosto, mas contrata a enfermeira. E aí a Connie finalmente tem tempo pra ela. E aí quando a Connie passa a ter tempo pra ela, ela começa meio que a desprezar o Clifford. E a desprezar tudo aquilo que envolve o Clifford. Todo esse intelectualismo do Clifford, toda essa relação que o Clifford tem com as palavras. Ela começa a desprezar tudo isso porque ela percebe que era isso que estava matando ela internamente. Era isso que estava deixando ela apática, triste, sem ânimo, sem vida. E ela passa a dedicar tempo para si própria, ela começa também a fazer mais passeios no bosque, ela começa a ter esse contato maior com a natureza e aí ela volta de fato a se sentir viva. E o Clifford, por outro lado, quando ele começa a se afastar da Connie, porque a Connie que se afasta do Clifford, né? O Clifford ele se aproxima da enfermeira dele, que é uma mulher do povo, que vive, apesar de ter educação e tudo mais, mas ela é uma mulher do vilarejo. E ela começa a contar pro Clifford tudo que se passa no vilarejo, começa a incutir no Clifford a questão da mina, né? Porque a cidade que vive ali em torno de Rugby, ela é completamente alimentada pelas minas de Tavernshaw, que são do Clifford. E o Clifford nunca ligou pra isso, ele tava tipo, nem aí pras minas.
Mas com essa chegada dessa enfermeira, esqueci completamente o nome dela agora, e ela é citada várias vezes, mas enfim. O Clifford, ele começa a se dedicar mais à indústria, ele começa a se dedicar às minas, ele começa a procurar formas de fazer com que a mina dele, que estava quase esgotada, retorne, né? Volte a produzir, volte a ter uma produção relativamente boa de carvão. Então ele começa a estudar, ele começa a ir na mina, ele começa a falar com os trabalhadores, com os engenheiros, e isso faz com que ele, que também estava definhando por dentro, que ele estava completamente preso dentro de si, imerso dentro de si, ele começa a ver o exterior, ele começa a viver pelo exterior, e com isso alimenta nele a ideia de superioridade que ele tem, porque ele se acha superior, né, do que todo mundo, só porque ele faz parte da aristocracia. Só que isso estava meio que definhando dentro dele, porque ele não estava tendo essa relação de, ok, eu sou o patrão, eu sou o dono de tudo e vocês são meus meros subservientes. Ele não estava tendo isso porque ele estava preso dentro de casa, ele estava paraplégico, ele estava só convivendo com as pessoas do próprio círculo social dele. E quando ele começa a fazer esse movimento de ir e ver do que ele é capaz, ele enquanto dono da mina, ver do que ele é capaz de fazer por aquelas pessoas e também, né, por de fato tratar elas como suas subservientes, ele passa de novo a se sentir vivo, a se sentir homem. Então é muito interessante. Estou assim... Eu tô percebendo coisas que eu não havia percebido da última vez que eu li esse livro na faculdade. Só que na época eu li ele em inglês, e na época em que eu li, o meu inglês não era essas coisas todas, então teve muita coisa que eu só passei por cima mesmo. Mas eu tô achando muito interessante agora tá relendo esse livro e tá percebendo coisas que eu não tinha notado antes. Levei quase 2 horas pra fazer a bendita das minhas unhas, pra no final, agora quando eu tava fazendo aqui meu almoço, eu borrar e essa coisa aqui, ó, ficar essa coisa mondrongo. Mas enfim, é isso, vai ficar assim mesmo, né? Já estou aqui, vai dar 1 da tarde. Ou seja, realmente demorou muito, mas eu pelo menos assisti minha novela e assisti os vídeos no YouTube. Já estou aqui com minhas verduras todas cortadinhas, prontas, minha carne temperadinha e meu arroz tá ali fazendo. E aí, né, vamos ver. Hoje eu já não vou ler mais o Lady Chatterley. O que eu já li já foi o suficiente por um dia. Eu quero agora de tarde focar no Vatek pra ver se eu termino, porque eu acho que eu consigo terminar o Vatek hoje. Então, ontem eu li, eu acho que 30 páginas do Vatek, e foi isso. Não consegui terminar de ler ele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa obra em si, que é uma obra um tanto quanto diferente, vamos dizer assim. Com meu chocolatinho aqui. Então vamos lá. Vatek, pra dizer pra vocês, é o mesmo livro no Kindle e aqui também no Kindle. Às vezes eu prefiro ler no tablet, às vezes eu prefiro ler no Kindle. Então, assim, dependendo do meu humor, né, vai lá. Mas eu gosto muito dessa capa vermelha, que eu acho ela muito linda. Sério, eu acho muito bonita. Mas enfim, eu tô lendo na edição da Oxford World's Classics, que é uma edição... na verdade, são edições que eu gosto muito. Eu particularmente gosto porque elas têm bibliografia seleta acerca da obra e do escritor. Então, sempre que eu quero, por exemplo, me aprofundar mais em algum texto, ou que eu quero escrever algum artigo, por exemplo, eu tento buscar edições da Oxford e também da Cambridge, porque a Cambridge, ela também tem... A editora da Cambridge também é muito boa. Cambridge Press, eu acho. Uma coisa assim. Não lembro agora o nome exato. E aí, vamos lá. O Vatek, essa edição específica, ela tem umas 370 páginas. Não 350, 370 páginas. Porém, dessas 370 páginas, o Vatek mesmo em si ocupa só 110, 109 páginas, eu acho. Que ele começa na página 44 e ele termina na página 151. 151. E o restante
né, das páginas 151 até a página 370, são só de notas. Sim, notas de rodapé ao texto. E não é porque é uma edição da Oxford, que tem essa quantidade absurda de notas, é porque o texto originalmente vírgula, né? A tradução para o inglês dele continha essas notas, né? Para poder dar explicação aos diversos elementos que contém aqui nessa obra que na época eram desconhecidos ou que podiam ser desconhecidos para o público leitor inglês. Então, primeiramente, isso aqui é uma obra da literatura gótica, foi escrita em 1782 em francês originalmente, não é isso? 1782? Sim, 1782 em francês, e ela foi traduzida para o inglês, porque o escritor ele é inglês, mas ele escreveu o texto em francês, e ela foi traduzida para o inglês em 1886. Mas quando ela foi publicada na Inglaterra, ela meio que seguiu o padrão de publicação das obras góticas lá, o estilo do Castelo de Otranto. Tipo, essa é uma tradução de um texto em árabe, de um manuscrito árabe, etc. E a pessoa que traduziu não falou que esse texto era do William Beckford. Então, William Beckford, para correr atrás do prejuízo, ele decide, né, então, mandar fazer uma outra tradução que foi, né, pensada por ele, digamos assim, revista por ele, e aí sai uma outra edição de Vatek, dessa vez com o nome do William Beckford, que é o escritor desse texto. E saíram várias edições, tá? Tipo, várias edições desse texto até 1823, porque é até 1823 que essa edição aqui, que é o aparato crítico dessa edição da Oxford, informam. Mas enfim, é uma obra gótica e, mais específico que isso, é uma obra orientalista. O que é que isso quer dizer? Bom, a gente tem que voltar lá pro orientalismo do Said. Não vou entrar nesse tópico agora, porque depois eu faço um vídeo só sobre isso, sobre o orientalismo. Mas enfim, o orientalismo ele vai ser um movimento na Europa que vai tratar, tanto na arte, na literatura e na música, que vai tratar de tópicos relativos à cultura do Oriente. E, ou seja, é uma perspectiva europeia sobre uma cultura alheia, né, alheia a eles. Então, isso começa a se tornar muito popular quando a gente tem a publicação na França da tradução, né, das Mil e Uma Noites, que foi publicado no século XVIII, em 1770 e alguma coisa. E a partir disso se passa a ter um interesse muito grande na Europa pelas narrativas do Oriente. E aí, com narrativas do Oriente, a gente está, na verdade, falando de narrativas europeias que se apropriam da cultura e dos temas do Oriente e sempre vão tratar o Oriente como essa coisa muito exótica. Então, assim, imagina o Pernalonga vestido de odalisca, né, fazendo aqueles movimentos. A gente sabe que aquilo não é uma representação real do Oriente, aquilo é, na verdade, uma representação de Hollywood, dos Estados Unidos, acerca do Oriente, e isso tem uma tradição na Europa. Né? E é esse movimento que a gente chama de movimento orientalista, e esse movimento orientalista ele foi muito criticado quando a gente teve o surgimento dos estudos decolonialistas ou pós-colonialistas. Mas enfim, essa é uma obra gótica orientalista, porque se passa no Oriente, o personagem principal, o Vatek, ele é um califa, então, assim, né, a gente precisa ter todos essas questões em mente quando a gente vai falar sobre esse texto. E por conta disso, existem diversas notas explicativas, porque imagina, hoje, tudo aquilo que a gente não sabe em um livro, a gente vai pesquisar. A gente abre o Google, a gente abre o Gemini, a gente vai no chat GPT e a gente pergunta. Então, por exemplo, se você não sabe o que é o minarete, você pode simplesmente abrir o Google, perguntar para o Gemini, perguntar para o chat GPT o que é o minarete. Agora, vamos voltar para o leitor do século XVIII, 1786. Você, no fim de mundo da Inglaterra em que você vive, não tem acesso sequer uma enciclopédia, né? Naquela época já existiam enciclopédias, mas as enciclopédias elas eram extremamente caras, então não era todo mundo que tinha acesso, nem mesmo dentro da aristocracia não era todo mundo que podia ter acesso a uma enciclopédia. E as enciclopédias que tinham, elas também tinham conhecimento muito limitado, especialmente das religiões e da cultura do Oriente de maneira geral. Então imagina, você tá lendo um livro e do nada ele fala um minarete, e você fica, tá, mas o que é o minarete? Aí depois de um tempo fala de um califa.
E você fica, tá, mas o que é um califa? Aí com um pedaço eles citam nome de uma pessoa da história mesmo, daquela região. E você fica, tá, mas quem é essa pessoa? Aí do nada ela cita, por exemplo, tem uma parte que eu acho muito legal, é que ele vai falar sobre os jeans, sobre os gênios. E ele precisa colocar uma nota de rodapé. E a nota de rodapé tá bem extensiva, bem fundamentada também, sobre o que são os gênios. E eu fiquei, nossa, que curioso, que interessante. Mas faz muito sentido ter tantas notas assim, tipo, metade do texto é só de nota, só notas explicativas ao texto, porque de fato faz sentido ter isso. E eu achei muito interessante, na verdade, que na verdade não foi o Beckford que escreveu essas notas, tá? Foi uma outra pessoa e o Beckford, ele só... Essa edição é baseada na edição de 1816 que o Beckford, ele supervisiona, digamos assim. Ele supervisiona, ele corrige e ele fala, ok, esse aqui é o texto que eu quero que seja publicado. E vai. E saiu, né, com diversas notas, o texto também, com essas notas dando esse contexto histórico, cultural e religioso acerca do texto. Então é muito interessante ver o que é que as pessoas ignoravam naquela época, ou aquilo que os críticos, né, ou que as pessoas que estavam preparando esse texto naquela época acharam que era relevante os leitores saberem. Eu acho assim, fabuloso, fundamental. Então, assim, eu atualmente estou na página 91. Como eu falei, o texto do Vatek em si, ele vai até a página 152, 151, 152, uma coisa assim, deixa eu confirmar. Ele vai até a página 150, na verdade. Então aqui a gente tem a página 150. Eu tô na página 91, então, tipo, meio que eu já li metade do texto. E com relação às notas, eu meio que também já li metade das notas, porque à medida que eu vou lendo, eu vou abrindo a nota e aí vou vendo o que é que tem naquela nota. Então, tipo, não é como se você precisasse ler um texto todo inteiro, chegou na metade do livro e aí vai ler todas as notas. Não, você vai lendo as duas coisas juntas, até porque elas meio que te ajudam a compreender melhor o texto em si. Porque mesmo hoje, eu, por exemplo, eu cresci no Brasil, tenho toda a cultura brasileira, todo o conhecimento médium brasileiro e mas eu estudei na escola. Na escola eu aprendi sobre Maomé, eu aprendi sobre as religiões, sobre o islamismo, né? Aprendi sobre o Corão, eu aprendi sobre diversas coisas relacionadas às religiões e à cultura e à história do Oriente. Mas ainda assim, eu, por exemplo, acabei de voltar de uma viagem que eu fiz pra Turquia e eu percebi o quão ignorante eu sou, o quão eu não conheço de fato, né? Porque eu achava que eu sabia, mas eu cheguei lá e eu vi que na verdade eu não sei pouquíssima coisa. Aprendi muita coisa lá também, mas eu percebo que existe, que eu não sei o suficiente sobre isso. Então, eu acho interessante quando eu pego um livro como esse, e que eu não tava planejando ler ele, na verdade, foi só porque eu vi uma menina que eu sigo, uma menina, vírgula, né? A pessoa é uma doutora. É uma doutora em literatura no TikTok falando sobre os livros góticos, porque ela tá fazendo um personal curriculum. E o personal curriculum dela é só pra estudar literatura gótica. E falando, né, que ela ia ler o Vatek. E eu fiquei, olha só, é verdade, né? Vatek é uma obra gótica que eu ainda não li. E eu gosto muito de literatura gótica. Então eu falei, vou ler o Vatek, até por ser literatura gótica, e também por ser orientalista, que também é um tema assim que me interessa. E aqui estou eu, lendo. Admito que eu poderia estar lendo mais rápido, admito que eu já poderia ter terminado, sim, admito, mas tem muitas notas de rodapé, elas são bastante extensivas. E eu me interesso, na verdade, muito pelo conhecimento que está sendo colocado aqui. Eu acho isso interessante. Essa edição em específico, como eu falei, ela tem bibliografia seleta, né, para depois que você possa se aprofundar nesse texto e também se aprofundar na obra do William Beckford de maneira geral. Não irei me aprofundar nesse texto, eu já sei que não vou só terminar de ler ele e depois vou ler a introdução e talvez ler um artigo, sim, no máximo, sobre, só mesmo para poder dar umas ideias, poder fundamentar minhas ideias, na verdade é isso, né? E tem também uma introdução dividida em três partes que vai das páginas 8 a 29. Eu ainda não li a introdução, porque eu tenho o hábito de ler a introdução ao fim do texto. Eu sei que a introdução supostamente é para ser um texto introdutório à narrativa,
mas muitas vezes contém spoilers e muitas vezes também contém chave de leitura, ou seja, interpretações possíveis para a obra. E eu não gosto disso, eu não gosto de ter essas interpretações prévias antes de ler um livro. Eu gosto de eu mesmo chegar às minhas próprias conclusões e chegar à minha própria interpretação. Então, eu vou terminar de ler o texto e depois eu volto para a introdução, depois que eu tiver consolidado a minha própria opinião, né, sobre o texto, eu volto para poder ler a introdução. Esse texto tá disponível na Amazon, tá no Kindle. Não lembro quanto foi que eu paguei, mas tipo, não foi muito caro não, sabe? Tá no Kindle. Compensa muito mais comprar no Kindle do que, por exemplo, mandar importar o livro. E tudo bem que eu tô em Portugal e que o livro aqui relativamente é barato, custa tipo uns 7 ou 8 euros, mas ainda assim, convertendo, valia mais a pena comprar em real o livro. Mas também dá pra achar em PDF, tá? Tipo, o Vatek em si e outras edições dá tranquilamente pra achar em PDF na internet. Eu acho que tem inclusive uma versão no Virtual Archive. É Virtual Archive o nome do negócio? Acho que é. Enfim, se você lê inglês, né? Porque também tem esse detalhe, ele não tá traduzido para o português, então assim, se você lê inglês, recomendo. É interessante. Estou gostando, na verdade, da leitura, apesar dela ser um pouquinho lenta. Mas eu tô achando, eu tô gostando, eu tô achando interessante ver a saga do Vatek, né? Porque o Vatek, na verdade, ele tem uma sede por conhecimento, mas é uma sede por conhecimento. Ele é um tirano, tá? Vamos tirar pra ele. Ele é um tirano, ele é um califa tirano, todo mundo tem que fazer o que ele manda, do jeito que ele quer, tem que ser do jeito dele, não pode ser uma vírgula de fora do que ele quer, da forma como ele pensa. E ele tem uma sede inumana por conhecimento, ele quer saber tudo, ele quer conhecer tudo. E aí, nessa história de querer conhecer demais e também de ser extremamente tirânico e de se achar, oh meu Deus, né, sou o centro do universo, ele acaba enfurecendo uma entidade. É, uma entidade, na verdade. Um gênio que é chamado de Geador. Aqui a gente não sabe exatamente o que ele é, mas ele é uma entidade extremamente ancestral e extremamente poderosa que fica brincando com o Vatek. Então, assim, o Vatek ele é um adulto, mas ele tem muito a coisa mesmo de uma criança. Oi, Beiba! Bom, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum desses textos. E me sigam para mais vídeos. É isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.